Vamos orar? Vamos orando em nome de Jesus. Som. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença nessa noite, Pai. Espírito Santo, que o Senhor nos dê graça, Pai. Visita, Senhor, visita a tua igreja, visita o teu povo, visita, Senhor, as nações. Espírito Santo, te peço que nesta noite, Pai, Senhor, derrame da tua graça, Pai, em nome de Jesus. Visita os irmãos da Missão Bethesda. Visita, Senhor, a tua igreja. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Pai. Abençoa o irmão Maurílio, o irmão Domingos, a irmã Alessandra, sua casa, o presbítero Honorato, o irmão Fausto, a sua casa, a irmã Elaine, seus filhos, suas filhas, Senhor. Diácono Roberto. Abençoa os jovens da nossa igreja, Senhor, a Thaís, o Xande. Abençoa o Fábio, Senhor. Minha casa. Abençoa o Davi, abençoa a Solange. Me dá graça, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, me ensina a te adorar, Pai. Perdoa os meus pecados e me faz como criança. Tira a maldade do nosso coração. Limpa o nosso coração, limpa o meu coração. E ajuda, Senhor, a vencer o mal. Nos dá força para vencer a velha natureza, o Adão, Senhor, em nome de Jesus. Derrama graça sobre as nações. Visita, Senhor, os países da Europa, os países de todos os continentes, Pai. Derrama do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Está muito baixo. Em nome de Jesus, amém. Oh Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Pai. Glória, louvor e adoração seja dada a Ti, Pai. Nos dê graça, Senhor, em nome de Jesus. Espírito de Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmão. Todos que estão aqui, irmão Maurílio, irmão Domingos. Acabei de aumentar, irmão Maurílio. Se ficou bom, dá um joinha aí. Tá bom? Estava muito baixo, né? Acho que agora melhorou. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 100. Tem uma ferramenta de compartilhar o vídeo. Se os irmãos que vão entrando e puder, faz isso daí, compartilha esse vídeo, essa live com outras pessoas também. Vamos ser canal de bênção para outros irmãos. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome.
porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Graças a Deus. Louvores. Dizer que Deus é bom e as suas misericórdias de fato duram para sempre. Eu te busco por onde o silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero conhecer teu Senhor, te quero ouvir sua conseguiu para o qual eu vou, a coroa conquistar. Como canto, nada pode me impedir. Eu vou seguir, conhecer-te eu. Senhor, te quero ouvir sua voz. Te quero tocar tua face. Graças a Deus. É essa orientação bíblica. Irmãos, eu queria dar um conselho. Esquece agora de tudo. Esquece de coronavírus, esquece de política, esquece de tudo, absolutamente tudo. Agora é hora de nós nos pegarmos com o pensamento somente em Deus e na sua palavra. Tudo, a Bíblia diz em Eclesiastes 6 que tudo tem um tempo determinado por Deus para todas as coisas. O tempo agora é de nós prestar o nosso culto a Deus. Eu estou em casa prestando meu culto a Deus com a minha família, e você está na sua casa prestando culto a Deus agora com a sua família, e nós juntos estamos cultuando a Deus. Então não é hora de nada, para tudo, faz como se você estivesse na igreja mesmo, esquece de tudo. Amém? Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de vencer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Viver longe do seu amor, Senhor.
braços de amor. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmã Rosângela, quanto tempo, que saudade, hein? Deus te abençoe. Como é bom a gente saber que não importa o que aconteça conosco, nós estamos guardados nas mãos do Senhor. E a nossa maior esperança está no céu, lá na glória eterna. Aleluia.
Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graça. Esta é a vontade de Deus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está ao meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Pastor Celso, Deus abençoe, paz do Senhor. Como é bom nós sabermos que a alegria que Deus nos colocou no coração ninguém pode tirar. E a Bíblia diz que Deus é bom. Tem acontecido coisas ruins? Tem, mas Deus é bom. Deus é bom. Eu quero lembrar os irmãos que hoje seria culto na nossa igreja. E o próximo já? Dia 2, dia 9. No próximo dia 10, irmãos, nós já estamos voltando ao normal, tá bom? Dia 10 nós estamos juntos na Missão Bethesda em Itaquá, em nome de Jesus. Viu, irmãos? Por falar em estarmos juntos, como nós não tivemos a nossa ceia, no dia 10 vai ser a nossa ceia, tá bom? Ah, pastor, por que você não fez a ceia? Online não faz ceia. Online não tem ceia não, irmãos. Quem fez é irresponsável e o pastor que fez vai prestar conta a Deus, viu? A ceia tem que ser presencial, nós temos que estar juntos, congregados, temos que prestar o nosso culto, temos que estar em comunhão. E é por isso que no próximo dia 10, que nós vamos estar participando na nossa ceia, tá bom? Junto com os irmãos da Missão Bethesda, a partir das 19 horas. Só que às 18 horas já estou na igreja, tá bom?
Deixa eu lembrar uma coisa muito importante também hoje para nós. Quando eu falo de igreja, eu trato de igreja de forma geral. A igreja tem que orar a Deus pela Coreia do Norte. O único país do mundo que o coronavírus não entrou foi na Coreia do Norte. Segunda informação, porque eles não deram. Agora, por quê? Porque é o fechado do mundo. No entanto, nós temos que orar pelos nossos irmãos que são perseguidos na Coreia. A Coreia do Norte é o país de maior perseguição cristã do mundo. A Missão Portas Abertas faz um trabalho de 50 em todo o mundo, mas são 50 países onde ocorre o maior número de perseguição. Dentre estes 50 países, a Coreia do Norte lidera o ranking. Em primeiro lugar. E pelo fato de lá ser um país fechado, de comunista, não pode falar do Evangelho, não pode falar de Bíblia, não pode falar de nada lá que não seja o próprio governo. E quem se converte lá, eu vou explicar para você um pouquinho como que acontece as conversões lá. Em grande parte, alguns irmãos vão na fronteira entre a China e, por exemplo, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E eles soltam balões com gás hélio. Com versículos bíblicos dentro do balão. Impresso. E quando alguns norte-coreanos textos bíblicos, muitos se convertem. É assim que o Evangelho chega na Coreia do Norte. E quando alguém se converte e eles demonstram a sua fé de forma pública, o que acontece? Eles são presos. Eles são torturados. Eles morrem por causa do Evangelho. Isso acontece também em alguns países do Oriente Médio, no países islâmico, né? Muçulmano. E agora o líder maior da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, segundo informações, ele está, se não morreu ainda, está para morrer. Eu recebi uma mensagem hoje. Tudo indica que ou a irmã dele assume, ou um irmão, meio irmão, da parte do pai dele, vai assumir o poder. No entanto, irmãos, nós precisamos orar porque os irmãos norte-coreanos precisam de uma libertação, porque há anos sofrem na mão deste governo comunista. Então temos que orar pelos irmãos da Coreia do Norte, e para que Deus abra a Coreia do Norte e a Coreia do Norte seja um país livre, onde possa adorar a Deus também, de forma que os irmãos não venham a sofrer nenhum agravo, tá bom? Tem mensagem lá no grupo da igreja, dá uma olhada lá. Então é isso que eu tinha para falar para os irmãos, tá bom? Temos que orar pelo nosso Brasil, porque nós temos visto o Brasil dividido também, novamente. Daqui a pouco eu tenho uma palavra de Deus, nós vamos aprender, estamos aprendendo sobre Atos, capítulo... Hoje nós estamos no capítulo de número 4. Nós estamos falando sobre a igreja no período apostólico. E hoje nós estamos no capítulo 4 de Atos. Falei do capítulo 1, 2, 3
e hoje o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E nós vamos aprender um pouquinho, nós vamos ver como a igreja era tão diferente da igreja de hoje, como nós devemos nos portar diante de algumas situações e como nós não devemos nos portar diante de algumas situações também. Voltando a falar sobre a nossa igreja Missão Bethesda, eu vou dar um aviso rapidinho. Dia 10 nós voltamos com as atividades normal. Só que dia 11 vence o aluguel da igreja. Eu já estou com o boleto lá na igreja. Eu já estou com o boleto do aluguel do mês lá na igreja. Então, dia 10 é domingo. O aluguel nosso vence dia 10. Como o dia 10 é domingo, o boleto no dia 11 nós temos que pagar o aluguel. Nosso aluguel para nós não é barato. Nosso aluguel para nós é um valor alto. Algumas igrejas durante essa pandemia fecharam. É bom? Irmãos, vou ser bem sincero com vocês. Algumas igrejas que não pregam o evangelho verdadeiro, a minha oração é que feche mesmo. É um a menos para atrapalhar nós que pregam o evangelho verdadeiro. Mas muitas igrejas sérias nessa pandemia vão fechar. Porque não vão ter condições. Já fecharam algumas igrejas. Porque não tiveram condições de pagar os seus aluguéis. Mas em nome de Jesus eu estou pedindo para os irmãos, aqueles que podem, não deixem de ser fiel a Deus com as suas ofertas, aqueles que são dizimistas com seu dízimo, né? E tudo que nós fazemos, irmãos, nada a gente faz por obrigação. Nós fazemos tudo por voluntariedade. Conforme Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 9, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza e também não por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. Então essa é a orientação bíblica. E é você que me ajuda a pagar o aluguel todos os meses. Então vamos continuar, porque a nossa igreja, graças a Deus, eu creio que nós vamos continuar mantendo ela, porque o Senhor vai sustentar, tá bom? Pastor, eu não contribuo para essa igreja, para a Missão Bethesda. Como é que eu faço para contribuir? Ora, se você quiser contribuir, fazer uma oferta, me procure depois em inbox, e eu vou estar passando os dados de uma conta para que você possa estar depositando uma oferta lá. Pastor, você está fazendo igual os outros pastores aí que colocam o número da conta? Não, eu estou pedindo para você, se você quiser. Isso é para aqueles que querem. E ainda assim, aí nós vamos dispor para você que pediu o número da conta, tá bom? Do contrário, continuamos adorando a Deus, continuamos servindo ao Senhor e nós vamos vivendo o evangelho da salvação. O poder de Deus está sobre as nossas vidas para salvação, nada mais, tá bom? Vamos aprender a palavra de Deus? Abra sua Bíblia já em Atos capítulo de número 4. Aqueles que podem, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 4. Nós vamos ler versículos pulados, tá bom? Vamos pular alguns versículos, vamos para os mais importantes. Do capítulo 5 e 6 em diante, começa um período da perseguição. Mas no capítulo 4, nós vimos que no capítulo 3 acontece a cura de um moço que ficava sempre à porta do templo. Mas quando chega no capítulo 4, Pedro vai pregar e aí ele vai ser preso por causa
da mensagem que ele traz. E aí é onde começa o período de uma perseguição. E aí como foi que eles se portavam diante daquelas situações? E é isso que nós vamos aprender agora, tá bom? Como eles faziam. Capítulo 4, versículo de número 2, perdão, versículo 4. Capítulo 4, verso 4 também. Vamos ler. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-se no meio perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Versículo de número 12. Em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Só até aqui. Vamos orar no nome de Jesus. Pai santo e bendito, te peço que nessa noite o Senhor nos ensine a tua palavra para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós acabamos de ver que no capítulo 4, Pedro ainda está se explicando pelo que aconteceu com o coxo, o moço que era deficiente físico e se colocava à porta do templo chamado Formosa. Uma coisa muito importante do capítulo 4 é que agora os religiosos, os líderes religiosos daquela época estão pedindo explicação para os apóstolos, em específico para Pedro, e em nome de quem, com que autoridade eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo. E aí então, Pedro, cheio do Espírito Santo, vai se dirigir aos principais dos apóstolos. A primeira coisa que nós temos que aprender é que quando o Espírito Santo está sobre a igreja, quando nós somos igreja, quando nós somos levantados na autoridade do nome de Jesus, nós não devemos explicações para falar do Evangelho para ninguém. Por quê? Porque há sobre nós uma ordem. E para nós importa obedecer essa ordem. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E essa é a nossa obrigação como cristão, de obedecer à ordem de Jesus. Como? Anunciando, fazendo ide. Alguém vai perguntar, mas em nome de quem que você está vindo? Eu estou vindo em nome de Jesus. Existem algumas questões que nós precisamos aprender, irmãos. É tirar a covardia da igreja. Nós vemos hoje uma igreja tão acovardada diante dos contras. Algumas situações que acontecem contra a igreja, e muitas vezes a igreja não sabe se posicionar. Nós temos que tirar a nossa covardia. Por exemplo, se acontecer uma perseguição religiosa no Brasil, e depois desse coronavírus,
algumas igrejas de fato não puderem abrir, porque o governo disse para não abrir, como é que nós devemos tratar? Aí você tem que entender que a Bíblia diz o seguinte: importa obedecer a Deus do que aos homens, e a igreja tem que continuar. Por quê? Porque a nossa autoridade como igreja vem de Deus, não vem do governo. Quer dizer que se o governo falar para você não falar mais de Jesus, você não vai falar? É isso que está acontecendo. Mas, como não bastasse, não é só o governo. Aqui tem alguns religiosos. Observe o versículo de número 6. Anás, o sumo sacerdote Caifás, e João e Alexandre, e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Ou seja, era um povo religioso. Sempre vai ter no meio da igreja gente que se diz religioso, se diz que acreditam em Deus, mas que não gostam nem da forma que a gente prega. E o que nós devemos fazer? Continuar falando mesmo contra gosto deste povo. Porque nós não fomos levantados por Deus para falar o que este povo quer ouvir. Seria muito fácil ser igreja se nós falássemos, aliás, essa é a minha briga hoje em dia. Porque ser igreja e ser pastor para falar o que os outros querem e gostam de ouvir é muito fácil. Mas ser igreja e falar, olha, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, isso aqui é heresia, e tocar em feridas, principalmente doutrinária, poucos querem. E é isso que nós precisamos hoje em dia, de pessoas que se levantam com conhecimento, como Pedro se levantou, e digam a verdade, doa quem doer, custe o que custar. Ainda que custe a minha própria vida, eu preciso pregar e falar a verdade. Ah, pastor, eu não gosto do jeito que você fala, não, porque você fala contra outras religiões. Esses dias alguém veio lá na minha página falando, por que você só fala contra os cristãos? Eu não falo contra o cristão. Pelo contrário, eu sou cristão e eu falo a favor do cristão. Eu falo contra erros doutrinários, heresias, seitas. Outro ponto. A mensagem está no versículo 12. Pois em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pastor, tem salvação, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Os mormons vão dizer o seguinte, pastor, nós também somos salvos porque nós também falamos de Jesus. Nós vamos lembrar do verso 12. Em nenhum outro há salvação. Ou seja, não pode incluir Jesus e por exemplo, o anjo Moroni, que é o que eles falam. Não, está errado. É só Jesus. Para os católicos, Jesus e Maria. Não, Maria foi uma mulher de Deus, mas ela não pode fazer absolutamente nada por ninguém. Por quê? A salvação só está em Jesus. Em nenhum outro há salvação. Os muçulmanos vão dizer, Jesus foi um profeta. Mas tem também o profeta Muhammad, ou Maomé. E nós falamos, não, é só Jesus, e Jesus é o Salvador, o Messias, o Filho de Deus. Você vai observar que esse texto ele vai contra muitos sistemas religiosos. Qualquer coisa que acrescentar à salvação, Jesus mais alguma coisa, pula fora. E essa igreja, ela aprendeu a seguir somente Jesus. Aliás, aqui nós estamos num período, mais ou menos do ano 63 a 65, que é o que acontece aqui, depois de Cristo, e surge já a expressão, já tem a expressão ave, e a expressão ave de Ave Maria surge justamente daí, por causa que o Império Romano, eles vão prestar
a adoração aos Césares. E aí eles vão prestar continência, aquela expressão, ave César. Ou seja, eles também adoravam ao César. E é isso que vai convergir contra a igreja e os cristãos e o governo daquela época. Por quê? Porque eles vão dizer o seguinte, olha, você pode ser cristão, só que não interfira o culto na adoração ao César também. Nesse período já é Nero que está governando. O governo aqui já é de Nero. Inclusive Pedro vai terminar o seu ciclo aqui no capítulo 9. Capítulo 10 nós vamos ter final e Pedro não vai, né? E dizem os historiadores que Pedro foi para Itália, para Roma naquela época, né? E lá na Itália tem uma cidade chamada tem uma praça chamada Praça de San Pietro. E segundo os historiadores, Pedro está enterrado ali, porque ele morreu de forma crucificada também, mas ele morreu de cabeça para baixo da cruz, porque ele pede para inverter a cruz, porque ele não era digno de morrer como seu Senhor. E aí ele fala, vira a cruz então, porque eu não quero morrer como Jesus. Ele sim merecia, e ele é meu Senhor, mas eu não sou digno de morrer como ele. Então na Praça de São Pedro, então inverteram a cruz e crucificaram também a Pedro. E ele morre porque ele não nega que só Jesus salva. E agora a igreja, de forma geral, vai morrer e muita gente vai sofrer perseguição, porque a mensagem deles era essa, só Jesus salva. Alguém vai dizer, não, mas Jesus e o Papa. Não, Jesus e o Papa não, é só Jesus. Por isso que nós, cristãos reformados, temos a expressão dos 5 pontos da reforma protestante, que é um deles, um dos principais é solos Christus, ou seja, somente Cristo. Porque salvação só pode estar em Jesus. Mas em outras religiões, pastor, eu posso me salvar? Se o centro dessa religião não for só Jesus, você não está salvo. Você está seguindo um ensinamento errado. E aí vamos prosseguir por versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ora, qual era a diferença destes homens? Eles tinham estado com Jesus. A nossa diferença como cristão genuíno é justamente essa. A nossa experiência pessoal com Cristo. E nada tira isso de nós. Ainda que custe a nossa própria vida, a nossa convicção de fé deve ser tão grande que ainda que me mate, eu não nego Cristo. Por quê? Porque o Jesus que eu conheço é o que me salvou. E vendo estar com ele, verso 14. O homem que fora curado, olha, presta atenção que o homem que foi curado está no capítulo 3. Não tinham que dizer em contrário. Com aquele velho ditado, contra fatos não há argumentos. Versículo 16. Dizendo, que havemos de dizer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Ou seja, a experiência que eles estão tendo é tão grande que as pessoas que estão vendo de fora não podem negar. Será que a nossa experiência com Cristo é tão grande que as pessoas que estão de fora olham para nós e falam assim, é verdade, aquele irmão é um cristão, aquela irmã é uma cristã. Ou será que as pessoas que estão de fora falam assim, não confiam em nós por causa que o testemunho não é muito bom? Aí o versículo de número 20 diz assim.
Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda ameaçavam mais e não achando motivo para castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ou seja, eles estão caçando um meio para prender os apóstolos. Ainda hoje acontece isso. Sabia que ainda hoje acontece isso? As pessoas de fora, o governo que não gosta de crente, por exemplo, algumas pessoas que trabalham ao lado do Dória, algumas pessoas que têm o poder, vivem caçando motivo para perseguir e destruir nós. Fechar a igreja seria para muitos a maior alegria. Acabar com esse negócio de crente, para muitos, seria a maior alegria. Eles vivem caçando motivo. Para algumas igrejas ainda, sabe que a vontade de muita gente, inclusive nas minhas páginas, nas redes sociais, tem muita gente que, se pudesse, já tinha calado a minha boca. Outro dia propuseram o seguinte: não vem em público falar o que você fala, não. E eu disse, na minha página eu falo o que eu quiser. A vontade das pessoas é calar a nossa boca. A gente não pode falar da nossa experiência com Cristo. Aí vamos para o verso de número 26. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a um contra o Senhor e contra o seu ungido. O que Pedro está dizendo? Olha, o mundo jaz no maligno. Infelizmente, já está perdido e destinado à perdição eterna. O que nós devemos fazer é o seguinte: diferenciar de que lado nós estamos. Eu quero fazer uma pergunta para você. De que lado você está? Porque nós cristãos, nós somos humilhados sim, envergonhados, muitas vezes escarnecidos, só por causa da nossa fé. Verso de número 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Como é que nós devemos fazer? Devemos nos levantar com ousadia para pregar a palavra de Deus. Sabe o que falta hoje para a igreja? Ousadia para pregar o evangelho de forma genuína. Sabe por que nós estamos fazendo a live no Facebook da igreja? Porque eu fui censurado na minha página por causa de uma postagem que eu fiz falando de uma doutrina chamada depravação total, o que está na Bíblia, Romanos 3:23. Todos pecaram destituídos estão da glória de Cristo. E eu disse que ainda que a gente tenha alguma coisa de bonzinho, todos nós somos maus. E aí eu peguei uma foto, fazendo uma comparação de um bebê bonitinho, e depois eu fiz uma comparação, e aquele bebê era o Hitler. E o Facebook me censurou.
Sabe o que está faltando para a igreja hoje? Ousadia para falar a verdade. Doa quem doer, goste quem gostar, custe o que custar. Ah, pastor, você não pode falar assim. Por que eu não posso falar assim? Aí eles vão, versículo 31. Eles estão orando, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Verso 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Aqui tem um ensinamento também muito forte para nós. O coração deles era um. Sabe qual é a maior estratégia do diabo hoje em dia? Dividir as pessoas no sentimento e no pensamento. Um pensa de um jeito, o outro sente de um jeito. Ah, não senti de Deus, não senti no coração. Aí o outro pensa, não, mas eu não acho que deve ser assim. O outro pensa diferente. Isso gera uma divisão terrível. Alguém falou para mim, mas você é evangélico? Por quê? Porque eles não estão acostumados a ouvir o evangelho da forma em que nós falamos. Agora, você pega o que eu penso, você pega o que eu sinto em relação a pessoas, às almas, em relação ao amor de Cristo, a minha vontade de pregar o evangelho não só na minha cidade, mas no estado do Brasil. Eu oro, eu amo as missões, e você olha para outros homens de Deus e fala, é verdade, eles são iguais. E a igreja de Cristo, ela tem que estar nesse mesmo pensamento, nesse mesmo sentimento. Nós amamos a palavra, nós amamos vidas, nós amamos missões, o trabalho para o reino de Deus. Esse é o pensamento da igreja, esse é o sentimento, nós depositamos o nosso amor. O problema é que as pessoas hoje em dia colocam o amor no dinheiro. E aí você está pensando que eu acho muito ruim, quando nós não podemos, muitas vezes, ter tamanha liberdade como nós tínhamos antes? Eu não acho ruim, sabe por quê? Porque, por exemplo, no momento de dificuldade financeira, a gente vê onde que está o coração de muita gente. E o coração de muita gente estava onde? No dinheiro. Aí a pessoa que não tem o coração em Cristo, quando ela perde o emprego, ela se mata. Ela fica com depressão. Ah, não tenho o que comer em casa. É claro, é ruim. Mas o nosso amor, nossa vida deve estar, nossa confiança deve estar em Cristo. E não nas coisas deste mundo. Olha a diferença dessa igreja e olha a diferença de nós como igreja. Eles sofriam. Estavam dispostos a dar a sua própria vida. Filipenses 1, 29. Pois a vós é dado não somente crer, mas também sofrer pela causa de Cristo. Eles sofriam, morriam, iam para o Coliseu, mas amavam Jesus. E a igreja de hoje ama o poder. Ah, o Brasil é de Jesus! O Brasil está longe de ser de Jesus. A pessoa adquire o poder. Ah, vamos colocar um presidente lá, evangélico. Me desculpe. Esse pensamento é totalmente equivocado. O nosso reino não deve ser deste mundo. Nós não devemos aplicar o nosso coração às coisas deste mundo. Nós cumprimos os nossos direitos como cidadãos, sim. Mas o nosso coração não deve estar nas coisas deste mundo. Era o coração e a alma da multidão. Jesus orou pela união da igreja. João capítulo 17. Como eu e o Pai somos um, eu rogo que vocês sejam um em mim. Versículo de número 34.
Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Observe que essa questão de dar, de ofertar, de contribuir, era unânime. A igreja de Cristo ainda hoje é assim. A igreja evangélica, nesse período de pandemia, é quem mais ajuda. Os cristãos, de forma geral, é quem mais ajuda pessoas que não podem. Observe só as campanhas que são feitas. Observe só algumas igrejas. Na nossa igreja mesmo, nós ligamos para os irmãos, perguntando: irmão, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Se não tiver, alguma coisa nós vamos fazer para ajudar esses irmãos. Quem congrega conosco sabe que a nossa igreja tem esse mesmo sentimento de um ajudar o outro. E quando você vê aquele tipo de conversa de já vai levar dinheiro para pastor, né? Não, irmão, esse tipo de pensamento, glória a Deus, não tem entre nós. Porque nós temos pleno conhecimento do que fazemos diante de Deus, como igreja e diante dos homens, da sociedade. Essa igreja era assim. Versículo 35. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Olha que interessante, porque o capítulo 5 começa falando sobre Ananias e Safira. Enquanto Barnabé termina vendendo uma propriedade que ele tem e ofertando todo o valor daquela propriedade para os apóstolos, aos pés dos apóstolos, Ananias e Safira tinham um bem, e Ananias e Safira vai vender também essa propriedade, e ao invés deles fazerem o que bem quisessem com a sua propriedade, o que deve ser até hoje assim, eles vão mentir, dizendo que o valor daquela propriedade que ele vendeu era um, e eles estavam ofertando outro valor. E os apóstolos vão dizer: olha, vocês não estão mentindo para mim. Pedro vai dizer: você mentiu ao Espírito Santo. Observe como essa questão, irmãos, em relação do que está no nosso coração, ela influencia de forma muito direta nas nossas vidas. Você e ninguém é obrigado a dar ou fazer nada. Tudo que fazemos é de coração. Agora, aquilo que nós amamos vai definir muito bem as nossas atitudes. Se você ama seu filho, você vai dar a vida pelo seu filho. Se você ama o irmão, você vai dar a vida pelo irmão. Se você ama a obra de Deus e as coisas de Deus, você também dá a vida pelos irmãos e pela obra de Deus. Quando nós começamos a igreja, a Missão Bethesda de Itaquá, nós começamos em um dos maiores espaços que tem aqui nesta cidade. No centro da cidade, nós pagamos um valor absurdo de aluguel. E eu pagava aluguel. Estava quase sendo despejado com a minha família. E alguém falava assim: mas deixa de ser burro. Deixa de ser tonto. Paga um valor de absurdo de aluguel de igreja. E naquela época não tinha quem me ajudava. Era eu, a minha esposa e o Davi, que era pequenininho. E eu trabalhava numa empresa lá em Mogi. E a empresa estava
falindo, e eu pegava o valor do aluguel do meu salário todinho e completava, ajudava para pagar o aluguel da igreja. E ainda assim não dava. Alguém falava, rapaz, mas você é bobo. Pois é, eu sacrifiquei a minha própria família para poder manter a obra. E alguém pergunta, mas por que você fez isso? Porque o meu coração está em primeiro lugar no reino de Deus e na sua justiça. E eu creio que as demais coisas serão acrescentadas. Então, onde está o nosso coração, vai falar muito em relação às nossas atitudes. E aí no capítulo 5 começa falando sobre Ananias e Safira. E eles vão morrer porque mentiram ao Espírito Santo. Mas eu quero terminar no capítulo 5, quero que você acompanhe comigo, o versículo 12, que diz assim: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinham em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulher, crescia cada vez mais. Olha, o crescimento da igreja aqui por causa da união dos irmãos. Isso é muito importante. Versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passava, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Preste atenção. O que está acontecendo aqui era para o tempo deles. Irmãos, é impressionante como eu vejo aproveitadores nos dias de hoje. Ah, mas Deus não cura. Deus cura. Qual é a diferença? É que hoje nós não precisamos de um homem, um apóstolo que se diga, eu sou apóstolo para fazer milagres. Não, porque o poder de Deus está sobre a igreja. E a era apostólica finalizou. Então, o que acontece aqui, da sombra de Pedro curar, foi para Pedro, foi para a era apostólica. O lenço de Paulo curava, foi para o Paulo, foi para a época dele. E eu preciso entender assim. Porque senão eu vou limitar o poder de Deus dizendo, mas Deus não cura hoje, Deus cura. Mas hoje Deus cura simplesmente pela sua graça e pelo seu poder. Como é que acontece isso, pastor? Nós vamos orar. E se Deus quiser, Ele faz. Mas vocês não oram pelos enfermos? Nós oramos pelos enfermos. Senhor, cura. Se for da tua vontade, cura ele. E se Deus quiser, Ele cura. Senhor, ressuscita o morto. Se Deus quiser, Ele ressuscita o morto. Mas não sou eu o poderoso de Jesus. Não sou eu que tenho a unção. A minha função hoje é simplesmente uma: pregar a verdade. Do jeito que eu estou pregando. E a igreja cresce, versículo de número 'A Bíblia diz que o versículo 14, no final, tanto homem como mulheres, e crescia cada vez mais. Ou seja, quando é que a igreja cresce? Quando nós pregamos o Evangelho, a palavra de Deus tal como ela é, e a igreja cresce. Temos que orar para a igreja crescer? Temos que orar para a igreja crescer, sim. E de forma geral. A igreja que mais cresce no mundo é no Irã, país de maior perseguição cristã também. Aí, a igreja continua crescendo.
Essa é a nossa oração. Vamos orar pela Coreia, para que aconteça uma libertação aos irmãos da Coreia, porque o Evangelho e a palavra continuam crescendo. Aqui na nossa cidade, a igreja continua crescendo, porque tem pessoas que ainda pregam o Evangelho verdadeiro. E a palavra é anunciada. E aí Deus salva um aqui, outro hoje. Então a igreja não... Mas o Senhor acrescentava na igreja todos os dias aqueles que haviam de se salvar. Ainda hoje Deus faz isso. Amém? Vamos orar. Semana que vem nós vamos prosseguir no capítulo 5 e 6. Tá bom? Vamos, semana que vem, falar do capítulo 6, em específico, da instituição dos diáconos. E aí que vai ser muito interessante, porque nós vamos aprender. Nesse ano é ano de eleição e nós vamos aprender algumas coisinhas quanto à instituição dos diáconos. Tá bom? Vamos orar, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta noite, pela tua palavra, Senhor. Foi ministrada neste lugar. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar falando da tua palavra de forma genuína. Em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que vão ouvir, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão compartilhando, que vão participar desta live. Abençoa a minha casa, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a igreja lá na Coreia do Norte. Abençoa os irmãos, Pai, que estão sofrendo conosco nesta pandemia. E que, em nome de Jesus, no dia 10, nós possamos estar reunidos junto com todos, para a glória do teu nome na igreja. Em nome de Jesus. Deus, obrigado por tudo, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja de forma poderosa e nos dê sabedoria e discernimento para saber como agir em qualquer situação. E o teu nome seja exaltado, Jesus. O teu nome seja glorificado. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Até quarta-feira. Quarta-feira estamos aqui a partir das 20 horas também, em nome de Jesus, tá bom? Beijo no seu coração e Deus te abençoe.